Olá, eu sou o Pedro Renó Oi, eu sou o Felipe Scherer. e hoje vamos mostrar para vocês o nosso compactador. Esse projeto a gente fez na disciplina de tópico de orientação a objetos na linguagem C. Então vou mostrar ele funcionando. Aqui a gente tem uma série de extensões de arquivos com extensões diferentes para a gente fazer alguns testes. Então, primeiro é uma regeneratória que a gente fez só para testar o arquivo BMP. Vamos dar uma olhada. A gente vai compactar. Esse arquivo em específico, por algum motivo, ele não mostra a porcentagem escrevendo, mas é uma exceção. Sim. Então, quase lá. Apesar de estar no 1%, ele também pula para 99% só com esse arquivo. E também vale apontar que esse bitmap é de 16 cores, especificamente. A gente teve muito problema com 16 cores por conta da árvore que ele gera. Também não sabemos direito o motivo, provavelmente é a maneira que o arquivo é codificado, mas foi o único dos arquivos de todos que a gente testou, de todas as extensões, que a extensão, a árvore que foi montada a partir dos bytes, ficou maior do que 8. Na verdade, acho que nenhuma árvore que a gente testou além dessa chegou a 8, mas aqui foi 16 direto. Então, descompactando aqui, já descompactou praticamente instantaneamente, e arquivo normal. Eu posso até apagar o arquivo para provar que foi descompactação, mas vamos pegar um outro arquivo. Vamos pegar um PDF. Eu vou abrir ele aqui para mostrar que ele funciona. Calma que ele está na outra tela. Pronto, aqui é o nosso resumo de geografia. E vamos compactá-lo. Vamos jogar aqui. Logo a gente vai explicar por que o nosso programa é veloz e por que a gente consegue compactá-lo. Inclusive, o fator de compactação não dá para ver direito pelo nosso Explorer, que está 96 KB, 96 KB, mas se a gente for ver, tem uma diferencinha quando a gente é específico em bits, porque os arquivos são muito pequenos e o Windows Explorer ele dá uma arredondada. Mas continuando. Renan, tenta deletar esse arquivo. Isso. Então vamos deletar só para mostrar que não é o mesmo arquivo. Então descompactou instantaneamente, praticamente. E se a gente abrir, de novo, abriu na outra tela. Tá aqui. É o mesmo arquivo, tudo certinho. Funciona. A gente já testou com uma imagem. Vamos testar também com um Excel. Então o Excel aqui é sobre... era um Excel para estudos sobre matrizes. Deixa eu abrir ele aqui. Matrizes. Aqui, bonitinho. Então vamos rodar o algoritmo aqui de novo. Beleza. Apaga matrizes. Descompactou também instantaneamente, praticamente. Então, esse daqui, não, a gente pensou no início que era algum erro, mas é porque o Excel não abre direto o arquivo. Então deixa eu até mostrar que aquele que a gente fez, eu vou entrar na pasta direto. Deixa eu ver aqui, testes. Matrizes control. Ok, bonitinho, mesmo arquivo, tudo funcionando. Vamos também pegar uma música? Pode ser, uma música é uma boa. Eu nem lembro que música tava aqui. Mas vamos dar uma olhada. Inclusive deixa eu mostrar a música funcionando antes, né? Sim. Vou clicar em um lugar adaptado só pra gente ter que ouvir ela inteira. Então, funcionando. Vou pegar aqui, ó,
apagar o normal, jogar o compactado e deixa eu abrir. Funcionando, normal. Então, tem outras sessões, a gente pode ficar aqui testando várias e várias, mas demoraria um pouco, porque a gente tem muitos arquivos para teste. Sim. Então, a gente queria pegar um tempo para falar de algumas peculiaridades do nosso algoritmo. A gente fez umas coisinhas a mais. Então, quer começar, Shadow? Pode ser. A primeira coisa está na própria leitura do arquivo. A princípio, a gente fez o nosso programa lendo byte por byte de cada arquivo. E depois que a gente terminou, a gente percebeu que essa parte era a que estava demorando mais no nosso projeto. Então a gente pensou em um jeito de diminuir esse tempo. A princípio, a gente tinha tentado ler todos os bytes do arquivo, armazenar numa string contendo todos os bytes, e aí a trabalhar com essa string como se fosse um vetor de bytes. Só que a gente encontrou um problema que era a string não consegue ser maior do que 1 GB ou 2 GB, algo assim. Então arquivos maiores não poderiam ser lidos, porque não tem espaço na memória para guardar tantos bytes assim no vetor. Então a solução que a gente teve foi, na verdade, ao invés de ler o arquivo inteiro de uma vez, ler partes dele separadas. No caso, a gente colocou uma constante de mais ou menos 1 mega. A gente lê 1 mega de bytes, trabalha com eles, depois lê mais 1 mega, trabalha e vai fazendo isso até o final do arquivo. Isso fez a velocidade aumentar muito e tornou o código ficou muito mais eficiente. Uhum. Isso pode ter diminuído um pouco, mas coisas de milissegundos, a velocidade do nosso programa, mas como vocês viram, praticamente instantâneo sempre. Mesmo a gente ter feito esse algoritmo pensando em arquivos maiores, por conta do limite de tamanho de cada variável, por exemplo, a gente está usando signage long int, mesmo assim a gente consegue compactar arquivos muito grandes. Se eu não me engano, o máximo que a gente conseguiu foi 2 GB e 300, não foi? Foi isso. Então, a gente até tentou 3 GB, coisa assim, mas a gente teria que usar bibliotecas mais complexas para conseguir aguentar um arquivo tão grande. Mesmo assim, o arquivo compactou em menos de 5 minutos, foi até que rápido. Sim, e uma coisa interessante sobre os tipos que a gente é que, assim, infelizmente acho que nem existe um também não consegue aguentar. Mas em teoria a gente poderia compactar um arquivo com no máximo 4 heptabytes de memória. E isso é bem absurdo. Agora a gente vai mostrar por que seria eficiente. A gente mudou um pouco a nossa forma de compactar. Então, juntando já com essa parte de 4 heptabytes, a gente vai falar como a gente poderia compactar eficientemente 4 heptabytes de arquivo. Então, vamos aqui pegar nossas anotações. Só que o problema é que ela está compactada, mas nosso algoritmo pode resolver isso. Então, aqui, uma PNG. Ok, temos umas continhas aqui. Então, como é que a gente está guardando a parte compactada? O algoritmo original, ele guarda a frequência de cada byte do arquivo. Só que, se a gente quisesse ler arquivos muito grandes, a gente teria que ter uma frequência muito grande. Por exemplo, um signage long int. Só que se a gente fosse escrever a frequência de cada byte possível, lembrando que tem 256 bytes diferentes, certo? Sim. Ok. Isso já seria um byte, só que para cada byte diferente, teria que vir mais 4 bytes que ele guarda a frequência. Na verdade, seria 8 bytes, porque é um signage long int. É verdade, o signage long int seria 8 bytes, o que deixaria muito grande tudo. Então a gente ficou um bom tempo tentando pensar em um algoritmo que fizesse com que a gente não precisasse guardar a frequência. E a maneira que a gente achou foi de guardar a altura da nossa árvore e uma string árvore. Como isso funciona? Essa string ela vai descrever a árvore uma versão balanceada da árvore. Então, a gente vai lendo por linha nossa árvore, e conforme a gente vai achando um dado que ele é válido, tem algo nele que a gente tem que usar, a gente coloca 1,
E para nulos ou que não tem nenhum byte na árvore, a gente coloca um zero. Com isso a gente tem uma forma de descrever a árvore. Então, na hora que a gente vai descompactar o nosso arquivo, a gente lê essa string e, com base na altura, a gente gera uma árvore correspondente à original, só que balanceada. Então, sim, na hora da execução, a gente gasta mais memória, mas o arquivo fica mais compactado do que normal. E aqui é a nossa prova. A gente fez algumas contas para provar isso. Na verdade, a parte de comparação foi mais o Shadow que fez as contas, então se você quiser explicar. Tá bom. A gente pensou que o caso médio das árvores que a gente ia gerar são de altura 8, considerando que existe cada byte no arquivo e a frequência de todos eles é... Então, seriam 256 folhas na árvore no total, e a árvore estaria completamente balanceada. Isso daria mais ou menos altura 8. Aí, usando a fórmula para calcular o número de nós, que é 2 elevado a h mais 1, tudo isso menos 1, a gente poderia dizer que essa árvore de caso médio tem aproximadamente 511 nós. 511 nós. Aí, no nosso método, a gente guarda esses zeros e uns para descrever a árvore. Só que esses zeros e uns não são caracteres, eles são bits. A gente meio que escova os bytes para ter esses zeros e uns conforme a nossa vontade. Então, se a gente fosse guardar todos os nós dessa árvore balanceada numa string, onde cada byte tivesse bits descrevendo a árvore, daria mais ou menos 64 bytes para fazer essa parte de descrever a árvore. E aí depois a gente teria que guardar quais caracteres fazem parte dessa árvore, que dá mais 256, totalizando 320. Ou seja, em 320 bytes a gente consegue compactar a árvore de um caso médio de altura igual a 8. Se a gente fosse usar o método padrão de guardar tanto a frequência como o unsigned long int e o caractere, mesmo que a gente não fosse guardar a árvore como se ela estivesse balanceada, a gente guardasse estritamente todos os nós, a gente teria mais ou menos 4.600 bytes no arquivo. E fazendo as contas, a gente conseguiu uma redução de 93% disso. Ou seja, é bem eficiente. E lembrando que esse altura igual a 8 é uma média, que nem a gente tinha mostrado no primeiro arquivo, ele por algum motivo tem 16, mas é uma exceção à regra. A maioria dos arquivos que a gente leu é abaixo de 8. Então a gente colocou um valor que a gente achou que é o mais padrão. E isso que a gente fala sobre eficiência é no cabeçalho do arquivo, porque o resto, em teoria, é a mesma coisa. Sim. Então, basicamente, essas são, né, as nossas principais diferenças Sim. que a gente colocou mais. Então... E também vale pontuar que, para guardar a altura, a gente estava testando sem aquele arquivo bitmap. Então a gente estava supondo que a altura ia até mais ou menos 10, no máximo, assim, extremos. Por isso a gente estava tentando fazer um jeito de escovar os primeiros bytes do arquivo para guardar tanto a altura quanto o lixo do final no mesmo byte. Então os 4 primeiros bits seriam da altura e os 4 últimos seriam do lixo. Só que depois que a gente testou com esse bitmap, a gente descobriu que a altura era 16, então já quebrava a nossa lógica, não daria para armazenar em 4 bits. Então a gente decidiu armazenar a altura num byte separado para outros casos de exceção. Sim. Que de certo, a gente está fazendo várias contas e a gente realmente pensava que o máximo seria 8. A gente não consegue entender por que aquele bitmap tem uma altura tão diferente do que a gente estava prevendo, mas a gente deu um byte inteiro para a altura, então a chance de erro é muito pequena. A gente deu basicamente, agora o máximo dessa altura é 255. 56, que a gente faz outras contas juntas. Mas é muito, muito improvável. Realmente, a gente não conseguiu achar nenhum caso que desse problema nesse fator. Sim. Então, a gente vai passar só em algumas outras coisinhas que a gente fez no código. Também tem a barra, né? A barra que a gente fez. É verdade. A gente fez umas animaçõezinhas tanto pra gente saber na hora que a gente tava depurando se tava dando algum erro, a gente fez as barrinhas aqui no prompt de comando. Que a maioria é muito rápida, então aqui ela tá lentinha, mas porque eu escrevendo é mais lento mesmo. Então,
só para algo mais visual. Inclusive, ela girava mais, só que a gente diminuiu isso porque ficar dando muitos prints fazendo com que o programa ficasse mais devagar. Então a gente decidiu diminuir um pouco, porque é só algo visual mesmo, então não tem muita importância. Sim. E uma das coisas que a gente fez também para tomar cuidado no sentido de usar o mesmo programa em vários computadores diferentes, por ser uma linguagem despadronizada, a gente não sabe direito qual que vai ser o tamanho de cada variável. Então a gente criou vários typedefs e a gente usou eles no programa inteiro em vez de usar int ou longint, para que a gente tenha certeza que, caso a gente queira queira que o programa rode em outro lugar, é muito fácil mudar os tipos de variável que a gente está usando. Isso aí. E de resto a gente só seguiu o algoritmo de Huffman. Então, a gente usando uma fila de prioridade, usando árvore, basicamente igual. É basicamente isso, as diferenças do nosso projeto. Esperamos que seja bem eficiente mesmo. Aparentemente está. Então, esse é o nosso projeto. Obrigado por ter assistido e até mais.